vai começar o programa Congregacional de Alcântara das crianças aí na sua casa. Assista que vai ser muito legal. Boa tarde, crianças! Tudo bom com vocês? Vamos começar mais um culto infantil online. E hoje a gente vai continuar falando sobre uma das formas de ser feliz. Da última vez eu falei pra vocês, né, que Jesus ele era um professor e que ele ensinou 8 formas, 8 passos para uma pessoa ser feliz. Hoje a gente vai falar do primeiro passo. Então a gente vai orar pra gente poder começar o nosso culto, tá bom? Olhinhos fechados, pensamento em Deus e vamos orar. Querido Deus, muito obrigada por esse dia. Obrigada porque a gente pode te louvar, porque a gente pode aprender mais do Senhor, a gente pode estar num culto, mesmo que a gente não possa estar na igreja. Muito obrigada porque o Senhor é bom, porque o Senhor está cuidando de cada um de nós. Nos ajude agora a aprender mais do Senhor nessa lição. Em nome de Jesus, amém. Amém. E pra gente começar, nós vamos louvar ao Senhor. E aí, nós vamos cantar uma música que eu acho que vocês conhecem. Ela fala que o nosso coração, ele era sujo. O seu coração era sujo? O meu era. Mas Jesus entrou no meu coração e com o precioso sangue dele, ele me tornou limpinha, 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 fez o meu coração limpinho. E aí, é essa música que a gente vai cantar agora. Música. Então, o nosso versículo de hoje fica lá, claro, na Bíblia, né? No livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 3. E diz assim o versículo de hoje: Bem-aventurado os pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito. Por quê? Porque deles é o reino de Deus. Mateus 5, 3. Mas eu acho que não ficou muito claro, né? Bem-aventurado, não sei se vocês lembram, eu falei no outro culto. Bem-aventurado é uma pessoa abençoada, uma pessoa feliz. Então, felizes são os pobres de espírito. O que é isso? Felizes são as pessoas humildes. E o que é ser humilde? Eu já vou explicar pra vocês. Vocês já brincaram de bolinha de sabão? Bolinha de sabão, ela é muito bonita. Mas toda bolinha de sabão estoura. Às vezes a gente consegue fazer aquelas bolas enormes. Mas por maiores e mais bonitas que elas sejam, elas vão acabar estourando. Porque elas são frágeis. A gente também é assim. Por mais que a gente ache que a gente consegue fazer muita coisa, a gente não consegue fazer tudo sozinho. A gente precisa de ajuda. Às vezes a gente precisa da ajuda do papai, da mamãe. Às vezes a gente precisa da ajuda do professor, da professora. E às vezes, e quase sempre, para tudo na nossa vida, a gente precisa da ajuda de Deus. Humilde é quando uma pessoa percebe que ela não consegue fazer as coisas por ela mesma. Ela não consegue fazer as coisas sozinhas, porque ela é frágil, assim como a bolinha de papel. Quem que controla a nossa vida? Quem que decidiu fazer com que você ficasse em casa por um tempo? Pois é, não foi você. Quem que decidiu o que ia acontecer, para onde que você ia, em que escola você ia estudar? Quem que decide se a gente continua vivendo ou não? Deus. Então, nós precisamos ser humildes, reconhecer que Deus é quem cuida da gente e que a gente não consegue fazer as coisas por conta própria. A gente precisa dele.
Então o versículo de Mateus 5:3 está falando pra gente que felizes são as pessoas humildes, as pessoas que reconhecem que precisam de ajuda, que precisam de Deus, porque delas é o reino de Deus, delas é o reino dos céus. Lembra da nossa música que a gente cantou lá no início? Diz na Bíblia que em ruas de ouro eu vou andar. E onde que tem ruas de ouro? No céu. Então, para eu viver no céu, no reino do céu, eu preciso ser humilde. Tem uma história na Bíblia, lá em Lucas, no capítulo 18, do versículo 9 ao versículo 14. O nome dessa história é parábola. Era uma coisa que Jesus contava com coisas do cotidiano, com as coisas que aconteciam no dia a dia das pessoas. E aí, Jesus está falando sobre o fariseu e o publicano. O fariseu era uma pessoa religiosa da época. Eram pessoas que conheciam muito bem as leis religiosas, né? As leis da Bíblia, do Antigo Testamento. E eram pessoas de destaque. Pessoas que todo mundo olhava para elas e ficava, uau, essa pessoa é o máximo. Publicano era uma pessoa que cobrava impostos. As pessoas judias não gostavam muito dos publicanos, porque eles trabalhavam para o governo que fazia um pouco de mal para eles. Essas duas pessoas foram para o templo. O primeiro é o fariseu. Olha só, ele foi pro templo e olha como ele estava, todo arrumado, todo bonitão, mas olha, olhando pro alto, batendo no peito. Jesus contou na parábola que o fariseu foi orar no templo. Mas sabe como que ele orou? Olhando para cima, batendo no peito e falando bem assim: Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como essas outras pessoas. Eu te agradeço porque eu sou uma pessoa muito maravilhosa. Porque eu entrego os meus dízimos e as minhas ofertas, porque eu jejuo 2 vezes por semana, eu oro, eu faço tudo direito, de acordo com a lei, eu não sou pão duro, eu não faço coisas erradas. Muito obrigada, porque eu sou o máximo. Muito obrigada. E aí, na oração dele, ele ainda falou assim: obrigada, porque eu não sou igual esse publicano, esse cobrador de impostos aí que tá aí perto de mim. Crianças, que coisa, né? Enquanto isso, o cobrador de impostos, o publicano, estava bem diferente. Ele não estava batendo no peito, ele não estava nem olhando para cima. Ele estava quietinho, olhando assim para baixo, e ele orava, segundo a Bíblia, falando bem assim: ai, Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Tem misericórdia de mim, tem pena de mim, Deus, porque eu sou pecador. Eu não faço as coisas certas e eu sei disso. Puxa, que diferença, né? Entre o fariseu e o cobrador de impostos? Puxa vida! Jesus fala bem assim, ele pergunta para as pessoas, né? Vocês lembram? Ele estava lá ensinando as pessoas e aí ele pergunta assim: quem que vocês acham que teve a oração respondida? Deus, ele escuta as orações. Mas qual oração que agradou a Deus? O que vocês acham, crianças? Foi a oração do publicano, do cobrador de impostos, ou foi a oração do fariseu? Quem que vocês acham que agradou a Deus? Pois é, quem agradou a Deus foi o publicano, aquela pessoa que as pessoas menosprezavam, que elas falavam que eles não deviam nem estar ali no templo. Era isso que o fariseu pensava. Mas a oração dele foi respondida.
porque ele sabia que ele precisava de Deus. Ele era humilde. Ele reconhecia que ele era pecador. E você? Quem que você é? Você é uma pessoa que tá sempre falando: eu tenho tal brinquedo, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo, eu sou o máximo. Ou você é uma pessoa que, apesar às vezes de conseguir fazer alguma coisa, você ajuda o colega, você ajuda alguém no que ela tá com dificuldade e você reconhece que você não consegue fazer tudo, que você precisa da ajuda de Deus. Pois é, quando a gente fica se achando muito metido, isso é um pecado. Um pecado, porque não depende da gente a nossa vida, depende de Deus. A gente não pode ficar achando: eu vou conseguir fazer isso e aquilo. Não foi esse o problema com Adão e Eva? Eles ficaram, muito metidinhos, querendo fazer as coisas por conta própria, ao invés de fazer o que Deus tinha falado para eles fazerem. Se você tá com o coração assim, sujinho por causa do pecado, porque tá se achando, esse é o momento de você falar para Deus: Deus, desculpa, me perdoa, porque realmente eu não consigo fazer tudo. Eu preciso do Senhor para me ajudar. Além disso, Deus enviou o Filho dele, Jesus, para morrer numa cruz pela gente, para ajudar a gente, porque ele sabia que a gente não podia fazer tudo sozinho. Pois é, Jesus, ele foi humilde, porque ele levou a culpa no nosso lugar. Ele se humilhou lá na cruz para poder salvar a mim e a você. Pois é, crianças. Quando a gente aceita o sacrifício de Jesus pela gente, quando a gente faz igual o publicano: Deus, tem misericórdia de mim, tem pena de mim porque eu sou pecador, e a gente aceita o sacrifício de Jesus, o nosso coração fica limpinho, sem nenhum pecado. E aí a gente pode aprender mais de Deus, a gente pode compartilhar de Jesus com as pessoas. Olha só que coisa boa, gente. A gente pode crescer espiritualmente. Essa é a nossa lição de hoje. Felizes as pessoas humildes. Bem-aventurado os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. Então, agora a gente vai orar. A gente vai pedir a Deus pra gente sempre ser humilde, pra gente sempre reconhecer que a gente precisa de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela história de hoje. Muito obrigada porque a sua palavra, a Bíblia, nos ensina como a gente deve agir, como a gente deve se comportar. Nos ajuda a não ser como o fariseu, nos ajuda a não ficar se achando, que a gente não fique se achando, que a gente não fique querendo ser mais do que o colega, que a gente possa sempre ajudar as pessoas. Nos ajude, Senhor, a reconhecer que a gente precisa do Senhor, a gente precisa de Jesus, porque nós somos pecadores. Perdoa os nossos pecados, perdoe todas as vezes que a gente desobedeceu, que a gente mentiu, que a gente ficou se achando. Nos perdoa, Senhor. Limpa o nosso coração, que a gente também quer ir para o céu. A gente quer receber o reino dos céus, assim como as pessoas que o Senhor fala lá em Mateus 5:3. Nós queremos ser humildes para que nosso também seja o reino dos céus. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso, crianças. Eu espero que vocês tenham gostado da história de hoje. E na próxima lição comigo, a gente vai aprender uma outra forma da gente ser feliz, tá bom? Um beijo. A nossa atividade tá lá no site da igreja, tá bom? www.iscalcantara.com.br. E aí lá você pode fazer o download da nossa atividade de hoje para você poder pintar ou fazer outra atividade escrita, tá bom? Deus abençoe vocês e até o próximo culto. Tchau!
O próximo programa, hein, galerinha? Espero vocês. Siga a gente nas redes sociais.